estar no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebub e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura de hoje nos fala das consequências do pecado. Veja, Adão e Eva estavam no paraíso do Éden. Estava bem. Foram enganados. Como tantos de nós podemos ser enganados, porque o pecado se repite, é sempre o mesmo. E o que é que descobriram? Quando Deus chamou Adão, onde está? Porque Deus sempre vem ao encontro do homem. Também se o homem peca, Deus vai ao encontro do homem e o chama. Onde está? E nós muitas vezes fugimos de Deus. Eles estavam nus. Nu é a consequência do nosso pecado. Somos sujos na frente de Deus. Mas somos sujos porque nós queremos nos sujar. Deus não quer que nós nos sujamos. Mas nós fazemos uma escolha. Isto é, a vontade de Deus todos nós conhecemos, todos. Não precisa grande teologia. O problema é que desde criança, a criança vai dizer, não,
ao papai, à mamãe. Desde criança, nós aprendemos a dizer não. Não ao pai, não à mãe, não a Deus. É uma consequência. E nós vivemos, então, neste pecado. E se nós permanecemos sempre neste pecado, o pecado se torna vício. E dificilmente sairemos do vício. E se não sairmos do vício, o nosso fim é o inferno. Deus é misericordioso e quer que todo mundo se salve. Mas nós sabemos que a única maneira de nos salvar é fazer a vontade de Deus. Então, isto vale como cristão, vale como cidadão. Eu não posso obedecer a um Estado que me dá uma lei contrária a Deus. Porque diz o mandamento, você deverá obedecer antes a Deus, não ao Estado. E se o Estado me propõe o divórcio, o Estado me propõe o aborto, eu não posso aceitar, porque eu devo obedecer a Deus. E devo refletir nas coisas. Eu não sou obrigado a obedecer a um Estado ditatorial que me obriga a fazer determinadas coisas. E nós, recentemente, vivemos essa ditadura, quando até as igrejas foram fechadas. Nós vivemos. Não foi a ditadura dos militares do 64, sei lá. Não, nós vivemos aquilo que nós chamamos de democracia, e todo mundo está infectado hoje. Mas são as decisões que nós tomamos, porque não decidimos de não obedecer a Deus. Era eclatante, mas é claro que uma pessoa que toda noite vai em casa e assiste a Rede Globo, se era deficiente, se torna mais deficiente ainda. Porque faz uma narração, uma lavagem cerebral. E se eu todo dia assisto a esta lavagem cerebral, me torno deficiente. Não servo nem para a minha família, nem para educar os filhos, nem para viver na sociedade, não servo para nada. Porque dice San Paolo que o homem, não desanimamos, o homem exterior vai se arruinando, ficamos velhos. Mas o homem interior deve crescer em santidade. Senão, acontece como os escribas, fariseus, que acusavam Jesus, que fazia o exorcismo, mandava embora Satanás, porque ele era aliado de Belzebu. Ele estava como se Satanás quer mandar embora a si mesmo. Mas muitas vezes nós criamos algo de negativo e acreditamos nestas coisas que dizemos de uma pessoa, de outra pessoa. E nós fazemos uma imagem desta pessoa. Isso acontece também, sobretudo, nos religiosos que vivem em comum. Se fazem uma ideia de uma pessoa, que a pessoa talvez não é. Ou se é, deve ter um problema de família, tá bom? Então se deve resolver o problema de família, não se pode resolver de hoje para amanhã. E não se pode educar em poucos anos uma pessoa. A paciência de Deus que nos dá sempre a possibilidade de me levantar. E nós muitas vezes não damos esta possibilidade. E sabemos que se não obedecemos a Deus, caímos sempre mais, não só no pecado, mas
na tristeza de nós mesmos. Hoje, quantas pessoas estão perturbadas? Quantas pessoas vêm dizer, Padre Eugenio, estou muito triste, estou desanimado. Por que está assim? É a consequência do pecado que ele cometeu livremente. Não foi Deus que te fez cometer o pecado, você cometeu o pecado. E a consequência do pecado é a tristeza. Esta tristeza que, em casos limite, leva até a morte. Quantas pessoas, quantos jovens até se suicidam. A segunda, o pecado leva a quê também? Cos'è o pecado? É não obedecer a Deus e fazer o que eu quero. Então, a um certo momento, até dentro da igreja, um cardeal, não? Um qualquer, não? E poi, claro, assinado também pelo Papa, me parece que é. O último documento foi Fiducia Supplicans, onde, nós já falamos, eu falei, de dar a bênção a um casal gay. Não é possível, eu não estou julgando a pessoa. Mas como posso dar a bênção de Deus? A bênção de Deus, que me diz que um relacionamento do mesmo sexo é abominio aos seus olhos. Isso é escrito na Bíblia, é abominio. Então, não posso obedecer ao cardeal. Pode me expulsar, pode fazer alguma coisa, mas não posso obedecer. Porque devo obedecer a Deus. E com muita facilidade, irmãos, nós, na Itália, tem um provérbio que diz, feita a lei, si descobre come enganar a lei. Não sei se no Brasil existe uma coisa semelhante. Existe ou não? Não existe. Feita a lei, se encontra um motivo para enganar a lei. Então, o que está acontecendo na Itália, eu vi, nesta semana, na Itália tem muita igreja do século XII, XIII, muito bonita, que se tornaram patrimônio artístico. Então, não depende mais da igreja, não são mais propriedade da igreja, passam aquilo que são le belle arti, come si chama em português? É um tombado, então, e a responsabilidade é do Estado. Mas o que acontece, por exemplo, estas capelas belíssimas do século XII? Então, aconteceu esta semana aqui, um casal, duas mulheres, pediram ao prefeito da cidade de casarem numa igreja que não era mais a igreja católica, porém era a igreja católica. E o prefeito, claro, diz, bom, se quer entrar nesta igreja tombada, tem que pagar um dinheiro. Não, nós pagamos. Então, pagaram. E poi pagaram o quê? Um padre, porque encontra sempre um padre que se vende. Como todos nós temos um preço, irmão. Não ficamos envergonhados porque o padre se vendeu. Todos nós temos um preço. Não sei qual foi o preço do padre, mas se vendeu. Então, nós vimos, estava eu com a irmã Bernadette, na televisão, no YouTube, entraram duas mulheres vestidas de branco, aí, o padre com estola, que não poderia, não está escrito na coisa, está escrito de dar uma bênção a um casal gay, não está escrito de fazer um casamento, não se pode fazer um casamento, não é válido este casamento. Mas aos homens e às mulheres não interessa nada o que é válido e o que não é válido. Interessa fazer o que ele bem quiser. É isto. Eu penso assim, que faço assim. Faço as fotografias e eu mostro que estou casado.
ma non è casato, non è valido il sacramento. E noi incontrò un imbecille di un parroco che stava là, che si vendeu, e fez o casamento, no? Vocês estão aqui, caras esposas, porque, claro, eram duas mulheres, caras esposas. Ele não sabia que era o marido, que era a mulher. Né? E fez a cerimônia lá na Itália, numa igreja belíssima do século XII. E feita a lei, che si pode dar uma bênção, ma a bênção eu sempre dei. Chi entra no meu confessionário sozinho, eu sempre dou a bênção. Pode ser o pior cafajeste do mundo, se ele se ajoelha e me diz, Padre Eugenio, eu gostaria de uma bênção. Eu presuponho que ele quer se converter. Então eu dou a bênção. Mas não abençoo um casal, abençoo a pessoa, uma por vez. Perché devemos ser nós também inteligentes e entender como as pessoas, como Adão e Eva, caíram. Bastou que o demônio disse, não, mas vocês serão como Deus. Qual é a última preocupação do homem? É pensar de ser como Deus. Eu penso que a missa é assim. Eu penso que... não vou mais naquela igreja porque não gosto da missa. Aquela coisa aí é muito antiga. Aquela... Antiga ou não antiga? Nós não podemos fazer mudanças na palavra de Deus, nem dar uma interpretação diferente àquilo que a igreja deu em 2000 anos. É como entra o pecado no mundo, na sociedade, e no homem, na mulher. Veja, nós estamos vivendo um drama no Brasil. E as pessoas dizem o Rio Grande do Sul foi alagado. Sabe, eu descobri agora. Sabe como se chamava Rio Grande do Sul? A província de São Pedro. Não sei porque poi mudou em Rio Grande do Sul. Si chamava a província de São Pedro. Depois, com esta mudança, si chamou Rio Grande do Sul. Tá bom. E foi invadido pela água. Não vamos inculpar Deus que fez isto. Não, vamos inculpar os homens. Porque sempre na televisão, um padre gaúcho foi lá com outros padres, pegou a bandeira do Rio Grande do Sul com todos os padres. Rezamos para... E colocaram as mãos. Rezamos para que Deus possa abençoar, rezar. E contava, este padre, eu não sabia, que no Rio Grande do Sul tem mais casa como é que se chama? De Ubanda, destas coisas aqui, mais que não na Bahia. Bom, que adora um ídolo attira sobre si a ira di Deus e sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a nação. Isso está escrito na Bíblia. A ira de Deus, amanhã vou falar para o retiro dos monges, cai sobre aqueles que não vivem esta palavra de Deus. A ira de Deus, que não sabemos o que é esta ira de Deus. Esse Deus misericordioso que está ofendido, como se sentiu ofendido em Sodoma e Gomorra, como se sentiu ofendido quando os hebreus criaram um bezerro de ouro, como se sentiu ofendido quando a Pachamama entrou na Basílica de São Pedro, um ídolo. Claro que Deus se sentiu ofendido. E a ira de Deus vai cair um dia ou outro. E tem profecia por aí, eu não sei, esperamos que não aconteça. Mas dizem que Roma será destruída. A cidade das 7 colinas, que é Roma, é construída, será destruída. Quando deixamos a Deus.
Ma speriamo che a cupola che sta là si converta. Então Deus age no mundo, age. Então quando acontece algo, então pedimos a Deus misericórdia para nós mesmos e rezamos para esta alma. Eu sempre digo, estava falando com a irmã Bernadette, que é minha enfermeira, fica lá comigo, digo, verdade que lá tem mais casa de Ubanda, tudo. Mas no Rio Grande do Sul tem bispos, tem padres, tem seminaristas, tem freiras, tem católicos, tem batizados, tem crentes, que todos rezam o mesmo Deus. Então, o nosso Deus é menor que os deuses da Ubanda. Tem alguma coisa que não funciona. Ou talvez nós perdemos o sentido da oração. Então, o flagelo cai sobre a nossa cabeça. Ma chi è culpato? Deus? No. Chi è che matou Jesus? Não mataram os judeus Jesus. Foi o pecado que matou Jesus. O pecado dos homens. Os pecados naquele contexto dos judeus, do sumo sacerdote, do sinédrio. É o pecado. Como aqui, quando dizem, não, mas ele manda embora Satanás com a força de Satanás. Entende? O homem se inventa coisas para se justificar. Tanto é verdade que, uma vez feito o pecado, todo mundo quer se justificar. Adão, o que é que disse? Eu pequei. Não, foi a mulher que você me deu. O culpado era Deus. A mulher que você me deu. E a mulher, o que é que disse? Eu, pecadora, não, é a serpente que você criou, que me fez pecar. Sempre nós colocamos os erros nos outros, e nunca em nós mesmos. Então, irmãos, acordamos-nos deste sono, porque é possível que nós temos pessoas que não servem, nem para ser superior religioso, nem para ser bispo, nem para ser cardeais, nem para ser superior de uma ordem, e também governantes que não servem para governar o país. Então, devemos rezar para que Deus nos livre desta erva daninha. E esse é como nós salveremos a nossa alma e a alma dos outros. É como nós podemos fazer chegar do céu a bênção de Deus. Nossa Senhora disse a São Padre Pio de Pietrelcina: o teu convento e toda a tua cidade, a causa do teu sofrimento, será livrada de qualquer bomba. Não caiu uma bomba durante a Segunda Guerra Mundial, lá em San Giovanni Rotondo, onde vivia Padre Pio. Não caiu uma bomba. Ao redor caíram muitas bombas. Lá, nenhum. Aliás, isto aqui é contado por aviadores lá de avião, que viam na frente, quando estavam chegando à cidade de San Giovanni Rotondo, via na frente, lá em cima, é um dom que tinha Padre Pio, que parava os aviões. Eles mudavam de rota e não caía nenhuma bomba lá. E como durante a guerra da Croácia, Nossa Senhora tinha avisado que cairia uma bomba em Medjugorje, mas não exploderia. E todo mundo viu esta bomba cair do céu, como se fosse uma pluma. Caiu, ficou lá. Poi chegaram os bombeiros, não sei quem, e desarmaram a bomba e não aconteceu nada. Por quê? É porque foi escolhida porque era uma cidade onde a gente rezava. Esse é o poder da oração.
Dizia Nossa Senhora que se qualquer cristão rezasse pelo menos um terço por dia, todo dia, não me esqueço, seria salvo. E se nós não somos salvos, então significa que nem um terço por dia dedicamos a Deus, pelo amor de Deus. Então, irmãos e irmãs, estas leituras e este dia nos convidam a refletir sobre nós mesmos. Quanto tempo dedicamos a Deus? Quanto tempo dedicamos a Deus? E se a nossa oração de verdade se eleva a Deus com todo o nosso coração, ficamos tranquilos. Então, é aquilo que diz São Paulo, e repito, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se vai arruinando, ficando velho, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Que esta palavra de Deus possa ser meditada no vosso coração. Amém.